Olá, meu nome é Tânia Arrabal e eu falo de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, direto do meu ateliê, onde os bonecos ganharam espaço há 9 anos e do meu coração desde 1989. Saudações bonequeiras a quem assiste esse material disponibilizado aqui nas redes sociais. Falarei um pouco da minha experiência como atriz manipuladora e arte educadora, onde eu trabalho teatro de bonecos dentro da sala de aula, com os meus alunos e para o público em geral, aquele que quer fazer teatro de bonecos ou brincar com eles. Como tudo tem um começo, o meu primeiro contato com os bonecos se deu há 32 anos atrás e de uma forma bem engraçada. Inicialmente, eu até nem me identificava muito com teatro de bonecos. Eu gostava mais de estar no palco como atriz. Mas um fato curioso e um momento de sufoco me apresentaram caminhos e possibilidades para que eu conseguisse resolver a bananosa que meu filho Ravi me meteu. Morávamos nessa época em um local bem tranquilo. E a criançada de rua era livre nas brincadeiras e as visitas na casa uma das outras eram constantes. Ele, com a idade de 4 anos, a uma visita na casa de uma vizinha, grudou em uma boneca que estava na cama e não quis devolver de forma alguma. Sendo retrucado por isso, a vizinha deu permissão para que ele a levasse e no dia seguinte a devolvesse. Tá, daí tudo bem. Mas no dia seguinte, quando eu me dei conta, a boneca já estava toda rabiscada. E como devolver? Acabei fazendo uma cópia. Mas avisei para ela do acontecido. Aí, iniciou assim o meu primeiro contato. E depois dessa primeira experiência, eu fui confeccionando inúmeras e com materiais diversos. Cabo Frio, onde eu moro, é uma cidade que mantém uma tradição do teatro de bonecos, basicamente de 50 anos atrás. Quando qualquer prática circense aparecia, lá estavam os bonequeiros, armados de suas empanadas, que era tipo um teatro onde ele apresentava os seus fantoches, basicamente acompanhado de uma sanfona para alegrar toda a comunidade. A vida vai te apresentando tanta gente e a escola te abre caminho para muitos encontros. A arte e a cultura sempre se encontraram comigo e continuam muito vivas em mim. E foi na escola que eu ouvi falar de um homem chamado Antônio de Gastão, um homem simples, pescador, um plantador de ervas medicinais, trovador, escultor e que tinha um teatro de bonecos. Todos os bonecos feitos por ele se apresentavam, ou melhor, faziam função, como ele mesmo dizia. Depois dessa função, ele e o Zé Barbosa rodavam um chapéu de palha para recolher o cachê. E como fugir de uma tradição desse despertar através de um filho seu? Hoje, o teatro de bonecos é tradição viva, com diversas técnicas de manipulação e de confecção, que além de grupos com apresentações esporádicas, contamos com os bonecões gigantes que fazem parte do bloco da cultura da cidade, chamado Brincareta. Esse bloco tem uma fundamentação histórica, a partir de pesquisas da trajetória de vida desses homenageados, pois todos os personagens eram cabofrienses ou residentes da cidade.
Fiz parte da equipe de confecção dos bonecos e cuidava dos figurinos desses bonecões de 3 metros de altura. Os materiais utilizados por mim nos bonecos são diversos: isopor, papel, látex, espuma, madeira. Ultimamente, tenho experimentado esse tipo de escultura, a madeira mulungu. Ela é excelente por ser de fácil manuseio, por ser macia. Daí você consegue trabalhar com estilete e faca tranquilamente. Para quem não conhece, é uma planta medicinal muito utilizada devido às suas propriedades calmantes e sedativas que podem ser usados em casos de ansiedade. Mas aqui não falarei dos seus efeitos medicinais, e sim da madeira como matéria-prima para fazer mamulengos. Mamulengo é tipo um fantoche tradicional do Nordeste brasileiro, basicamente de Pernambuco. A origem do nome é controversa. Acredita-se que vem de mamolenga, de fazer os movimentos do boneco. A arte do mamulengo é praticada desde a época colonial. E não para por aí. Mamulengo também é o título da revista da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, que tive o prazer de adquirir pouquíssimos exemplares que tenho em minha coleção para aprofundamento do teatro de bonecos e de tudo que circunda o fazer bonequeiro. Iniciando com os mamulengos populares, rústicos e de uma destreza ímpar na sua manipulação, tenho também em meu acervo os marionetes de alguns espetáculos montados, como o Circo Catatempo, que foi um espetáculo de clowns e bonecos. Espetáculo interativo onde a plateia também participava, e a função desses bonecos era tocar, pintar, escrever, tocar instrumento. Ou seja, eles eram trabalhadores circenses e atuavam em diversos planos do cenário. Por isso tinham técnicas e tamanhos diferenciados sem a preocupação da anatomia e relação de tamanho na comparação de um com o outro, ocupando o mesmo palco. Já no espetáculo A Tempestade, de Shakespeare, montado exclusivamente com bonecos, atentando à plástica mais realista, com feições humanas e cuidados com a anatomia entre os personagens adultos e crianças. Sem preferência, eu amo todos, mas os de fio parecem ter vida própria, pois eles andam com os pés no chão. Na cultura do Ocidente, surgiram em plena Idade Média na França chamadas de marionettes, com um diminutivo de Marion, por sua feita já um diminutivo de Maria. Já no Oriente, o bunraku é o tipo de utilização das marionetes pelos japoneses, que teve seu início do ano de 1684 na província de Osaka. Os 3 itens que formam uma marionete são o boneco animado, fios de manipulação e o comando, ou cruzeta, que é por onde o marionetista controla os movimentos do fantoche. As cruzetas podem ser horizontais ou verticais. O teatro de bonecos na educação foi o tema da minha monografia em 2004, onde o fator motivador da tradição me fez levar aos meus alunos um pouco dessa arte. Trabalhando muito com papier-mâché no início, eu pude perceber outras possibilidades. Então eu trabalhava com sucatas até chegar na espuma, que foi onde eu me encontrei. A espuma, ela te dá várias possibilidades de confecção para uma excelente manipulação. E foi com a espuma que eu levei para dentro de sala de aula, onde os meus alunos puderam vivenciar a textura, as formas, a partir de formas geométricas, como confeccionar os bonecos, e continuo nessa até hoje. E fora de sala de aula, para o público em geral, ministrando várias oficinas, onde o espectador era apenas o fazedor ou interagindo nessas duas questões. Com o público em geral,
Na verdade, eu tive que prestar bastante atenção nas fases cognitivas para trabalhar a confecção e a manipulação de formas diferenciadas, lógico. Assim, criaram formas, personagens de tamanhos, cores, onde eles pintaram, esculpiram da forma que quiseram. Foi preciso esse apanhado geral para o entendimento do fazer teatral bonequeiro e das diversas formas de materiais na confecção. E aqui nessa aula estaremos focando sobre os bonecos de luva, aqueles onde não há necessidade nenhuma do restante do corpo, bastando a cabeça e as mãos, como as únicas partes visíveis. O material utilizado, nesse caso, será a espuma. Mas você não precisa comprar um colchão para fazer bonecos. Com 30 centímetros, eu vou te ensinar a fazer o seu boneco perfeito. Então, vamos lá para o vídeo, onde eu vou te ensinar a fazer duas formas de bonecos. A primeira, com a boca articulada. E a segunda, um boneco feito de bloco único, onde não utilizaremos cola. Vamos lá? Primeira confecção, boneco com articulação na boca. Eu trabalhei com um pedaço de espuma maleável de 30 centímetros e algumas tesouras, que cada uma tem uma função, mas se você não tiver, você pode trabalhar apenas com uma tesoura e seus próprios dedos. Dos 30 centímetros, vamos marcar 13 para fazer a cabeça. Marca de um lado e do outro para não errar o alinhamento. E do lado que sobrou, vamos fazer as mãos e o corpo. Uma faca bem afiada vai até o final. Reserva. Vamos prestar atenção, porque essa parte impermeável ela não é interessante na hora da pintura. Então vamos tirar toda. Tentar dar uma forma mais cilíndrica a peça agora. Vamos tirar os 4 cantos com a faca para facilitar depois o nosso trabalho de picotar com a tesoura. Tirando agora a parte superior e inferior, fazendo o arredondamento. E vamos então começar a picotar. Com uma caneta bem fina, aquela permanente, eu gosto de estar marcando a peça e definir onde serão feitos os cortes dos olhos e do nariz. Se a caneta grossa, ela tende a manchar um pouco a peça na hora de utilizar o álcool. Os olhos e definindo bem onde vai ser o nariz, e a parte inferior ela vai ser arredondada com uma tesoura posteriormente. Só que o estilete ele vai agora marcar e dar uma profundidade mais exata onde está feita aqui a marcação. Com o estilete vamos subtrair a parte inferior para que ela fique fazendo diferencial na parte superior, fazendo o queixo ficar em evidência e amassando o rosto. Observe agora que a parte retirada, ela dá um sombreamento maior à peça. Continuando o arredondamento da mandíbula e o queixo, antes de começar o processo de picotagem. A troca de tesoura por uma mais fina, de ponta mais fina, ela proporciona o arredondamento melhor da peça e uma destreza melhor nas mãos. A gente pode observar que aqui ele já está ficando com uma forma mais humana, mesmo faltando a boca. Vou utilizar agora o álcool 70, pulverizando em toda a peça, fazendo com que a espuma absorva e fique mais macia. Aí agora a possibilidade que tem
da espuma ficar mais homogênea e você consegue fazer um acabamento aveludado na peça. Definir agora o olho, procurando sempre alguma coisa arredondada, mas eu gosto dessas tampinhas de qualquer embalagem, né? E faz uma marcação leve para não manchar a peça. E com uma faquinha a gente vai passar fazendo o contorno. Não precisa ser muito forte não, porque senão ela pode ficar muito funda. Então arredonda, passa por cima da marcação e com a mesma faca a gente faz agora, vamos tentar fazer agora o centro desse círculo. Aproveitei o dedinho para poder tirar o excesso de baixo, não tem problema nenhum, porque às vezes a tesoura fica difícil de entrar. Tira só um pouquinho para a gente definir que ali dentro vão ser feitos os 2 olhos. Vamos definir agora onde a gente vai colocar a bochecha. É bom você fazer uns experimentos com as suas próprias mãos para ver até onde ela vai. Com uma caneta fina, agora a gente vai pegar as narinas, fazendo uma meia-lua, definindo a bochecha da parte inferior. Com a tesoura, ajudando a definir esses picotes posteriores que vão fazer com que o queixo fique mais fundo um pouco do que a bochecha. Agora vamos observar bem de perto se ficou algum pedaço com buraco que você queira fazer ou refazer, o volume da bochecha e tentar cortar agora abaixo do nariz um pouco, apertando o boneco e fazendo com que a tesoura não vá até o final para não acabar esgarçando muito a abertura da boca. Com uma caneta bem fina, vamos marcar o lábio superior, sempre preocupado em não manchar muito a peça. Vamos marcar agora a parte inferior dos lábios.
Agora vamos marcar as narinas para ele poder respirar. Na mesma direção da boca, um corte com uma tesoura, de forma que seu dedo polegar possa entrar para que ela seja manipulada. Não necessariamente que precisa ser com uma tesoura ou com estilete, tanto faz o que você tiver na sua mão, para você poder entender o mecanismo da manipulação desse boneco. Então tá na hora de dar as orelhas. Eu peguei um resto do que sobrou daquele bloco, que não precisa ser tão grande, e geralmente eu faço as duas juntas, porque eu vou picotar no arredondamento. Existem dois tipos de cola para colar a espuma, a cola de contato e a cola quente. Eu tenho preferência com a cola de contato para na hora da pintura ela ficar com um acabamento melhor. Então, a gente pega e trabalha com a cola nos dois lados que forem ser colados. A orelha e no próprio boneco, prestando atenção no alinhamento dos olhos em relação à orelha. Do outro lado, a mesma coisa. Espera secar um pouquinho, porque a cola de contato ela não pode ter o grude. Quando ela estiver bem sequinha, está na hora de você fazer a união. Agora chegou a hora de fazer a parte interna da boca do boneco. Com o estilete, vamos fazer uma meia-lua separando os dentes dos lábios e posteriormente fazendo o arredondamento dos lábios que ainda ficaram muito grudados.
Na parte inferior, vamos lembrar que a gente tem a língua. Então o processo é o mesmo. O estilete ele vai fazer a meia-lua 2 vezes, que é para separar os dentes da língua. Separe bem os dentes com uma tesoura de ponta bem fina e afiada. Agora a gente já fez os dentes, já modelou a língua, vamos para o céu da boca. Aprofundando com estilete, uma vez que o céu da boca ele tem a cava maior do que a parte inferior da língua. Com a espuma que sobrou da aula anterior, vamos marcar 7 centímetros para fazermos as mãos e o restante, reserve. Desse quadrado, vamos dividir em 2 triângulos, um para a mão direita, outro para a mão esquerda. E não se esqueça de tirar essa parte impermeável. Marque 2 centímetros de cada lado e descarte para fazer o dorso da mão. Agora vamos pensar na curvatura das mãos. Eu peguei uma tampa de tinta com 5 centímetros de diâmetro. É bom reservar esse pedacinho que ela vai servir para o pescoço. Observe as suas mãos e compare onde ficarão os polegares. Marque os pulsos e, posteriormente, a marcação dos dedos.
Para marcação das unhas, eu utilizei uma caneta de ponta bem fina para que a peça não ficasse manchada. E, posteriormente, iniciei o recorte com uma tesoura também de unhas. Da mesma forma que foi utilizado na cabeça, o uso do álcool nas mãos tem o mesmo propósito, para que a espuma fique mais mole e você fique com um acabamento muito melhor. Mão direita pronta, agora está na hora da outra mão. O procedimento é o mesmo, ficando atento a cada dedo trabalhado individualmente. Hora do acabamento final. Vamos voltar com o nosso álcool para encharcar bem essas mãos, para que elas fiquem inchadas e possam mostrar para você onde o acabamento não tenha ficado interessante. Agora está na hora de você observar bem cada dedo, cada detalhe, um arredondamento que tenha ficado ineficaz, e utilize as suas próprias mãos como orientação, como visualização, que o trabalho vai ficar de primeira. Agora chegou a vez do pescoço. Vamos aproveitar os 2 pedaços que foram retirados da mão e vamos picotar de forma cilíndrica até você determinar a espessura do seu pescoço. É bom você sempre estar comparando o tamanho do pescoço com relação à cabeça. No meu caso, o meu ficou muito pescoçudo, mas com corte ele ficou ótimo, usando a cola de contato, de preferência passando nos 2 lados e sempre pensando que tem que estar bem sequinho para você fazer a união.
Cuidado para não deixar muito próximo aonde foi cortado para articulação, definindo onde ele ficará, passe cola dos dois lados e deixe secar. Posteriormente a isso, ele vai se unir perfeitamente. Para a pintura do nosso personagem, vamos utilizar 2 tipos de tinta: a tinta de tecidos e a anilina colorida. A anilina em pó você vai encontrar em qualquer papelaria. E não esqueça de utilizar uma luva, porque ela mancha as suas mãos. Pode ser diluída no álcool ou na água. Eu vou usar o álcool para evaporar mais rápido. É muito fácil você trabalhar com esse tipo de tingimento. Basta você derramar um pouco de álcool e jogar devagarinho um pouco da anilina. É importante dizer que se você colocar muita quantidade, a peça vai ficar com umas cores muito fortes. Então você vai medindo. E é legal você colocar numa espuma cada cor em separado para você observar o tipo de pintura que vai sair ou a tonalidade da peça que você vai produzir. Eu utilizo também o pincel para delinear os olhos e fazer as sobrancelhas. Como no mercado não existe anilina de cor branca, eu utilizo a tinta para tecidos. É bom você proteger a mesa, colocando um saco plástico ou mesmo um papel. Os excessos podem ser retirados com pedaços de espumas que sobraram. Se você não tiver spray, utilize pincel ou um pedaço de espuma. Dependendo da sua pressa, pode utilizar um secador de cabelos. Massagear o boneco para que o tingimento fique uniforme.
com o pincel mais fino, pintar a parte inferior da boca e marcar os lábios. Utilizar o pincel para sombrear as orelhas e depois as narinas, sobrancelhas, marcar a bochecha com a tinta vermelha. Borrife com uma cor mais forte o interior da boca e utilize um pincel para espalhar bem. Agora vamos utilizar a tinta de tecido para pintar os olhos e os dentes. Para pintar as mãos e o dorso, o processo é o mesmo. Quando você utiliza a tinta de tecido, a superfície fica mais rígida, podendo receber uma outra camada de tinta acrílica. No caso dos olhos, eu optei por uma cor ocre, sem ajuda de pincéis.
Utilizar a caneta de tinta permanente para a menina dos olhos e a parte fina para os cílios. No final, um toque de branco. Para fazer o cabelo do nosso boneco, eu tenho um pedaço de espuma de 1 centímetro numa cor neutra para receber o tingimento de qualquer uma outra cor. Essa espuma aqui tem 30 por 20 centímetros e é o tamanho suficiente para fazer o cabelo do nosso personagem. Com uma caneta permanente, farei vários semicírculos. Recorte cada pedaço marcado. Depois, rebaixaremos todas as bordas. Use um recipiente, que pode ser até um balde velho, um pote de sorvete. Coloque a anilina dentro e jogue o álcool a 70%. Depois, mergulhe toda a espuma cortada e rapidamente ela ficará tingida. Espumas tingidas e secas. Tá na hora do nosso personagem ganhar a sua cabeleira. Optei pela utilização da cola quente para uma colagem mais rápida e resistente. Peguei um vidro transparente para deixar a cabeça do personagem em pé. Assim, facilita o trabalho da colagem. Observe bem esses pedaços tingidos para definir o início do cabelo. Eu optei por um corte como se o boneco estivesse dividindo o cabelo do lado e virado para o lado esquerdo. E daí, a partir dele, sigo com o restante. Ops, já está ganhando vida. Os cabelos deverão ser colados sempre de forma que esses pedaços ocupem o espaço, se complementando, não deixando o couro da cabeça aparecer. Atenção ao corte para manipulação. Ele deverá ficar visível. É como se fosse um quebra-cabeça, cada peça encaixada conforme os seus espaços. Você pode ir melhorando, se precisar, e arredondando, se por acaso essas peças não se encaixarem.
Cabelos colados, vamos marcar com a tesoura, modificando um pouco o volume, dando um efeito na textura. Segunda confecção, boneco de quina em bloco único. Diferente da escultura da espuma anterior na cor amarela, onde fizemos o tingimento, vamos utilizar essa em tom mais aproximado para a cor da pele, que será um cubo em 10 centímetros. Escolheremos uma quina para ser o nariz. Marcando a altura do nariz e fazer um corte com estilete na sua profundidade. Marque com os dedos polegares os vincos laterais para separar o nariz da boca, passando em seguida o estilete nesses vincos. Continue com os picotes até rebaixar a parte superior e com a tesoura marque a parte mais aprofundada do nariz. Marque com uma caneta permanente o arredondamento das orelhas. Em seguida, utilize o estilete para o corte e continue esculpindo até arredondar. Os procedimentos agora serão os mesmos utilizados na escultura da espuma amarela.
Eu não vejo necessidade nenhuma em tingir o boneco inteiro, porque a cor dessa espuma já me contemplou como cor da pele desse personagem escolhido. Vou apenas pintar com a tinta de tecido os olhos. Para fazer o figurino do nosso fantoche, ou bonecos de luva, ou mamulengo, vamos utilizar 30 centímetros de tecido em dupla face, onde nós faremos o recorte e depois, quem quiser costurar, quem tiver uma máquina de costura, ou simplesmente colando as duas partes, deixando a parte do pescoço e as partes das mãos sem costura e sem cola. Pequena demonstração do boneco esculpido.
Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo e lembrem-se de sempre aguçar os seus alunos para o teatro de bonecos, de forma que ele possa entender, sentir e se expressar através dele. Muito obrigada.